Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Este é o Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, que vai ao ar toda terça-feira a partir das 3h30 da tarde, ao vivo, porque toda terça-feira, todo dia tem o reprise do Floripa em Foco, a partir das 22 horas, ou a reprise, né, senhor Volney, para sermos corretos. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Quer dizer, bem não está, né? Mas a gente veio aqui exatamente para fazer uma denúncia sobre as práticas antissindicais que esse governo está fazendo e a criminalização que o Sintesp está sofrendo nesse momento. Pois é, que bom vê-lo solto, né? Porque eu achei que ia dormir em vez de ser um trabalhador do sistema penitenciário, ia ser um interno. Para você, telespectador internauta, entender sobre o que a gente está falando com o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui do estado de Santa Catarina, no dia do aniversário do Volney Chucre, que foi no dia 11 agora de abril, no dia do seu aniversário, ele mais o Maurino Silva, e também que é o presidente do Sintesp, e o Mário da Silva, que já foi presidente e é o secretário-geral, esses três, bem no dia do aniversário do Volney, tiveram que ir depor. Aonde que foram depor mesmo? Nós fomos depor na DEIC, né, que é a Delegacia Estadual de Investigação Criminal. Aqui na Gama dessa? Não. Não, no Estreito. No Estreito. Na Rua Tijucas, no Estreito. Foram depor por quem? Por que três sindicalistas do Sintesp chamados para depor? É exatamente isso que a gente vem denunciar, né, que a prática de criminalização dos movimentos sociais, ela chegou a esse ponto, né? Mais do que isso, nós estamos com a conta do Sintesp bloqueada. Bloqueada. A partir dessa tentativa de intimidar, intimando. É isso. A partir do momento que a gente entrou em greve, o governo do estado, ao invés de sentar para negociar, começou então a atacar pelas beiradas, pelas bordas. Eu não diria que é pelas beiradas, né? Porque foi no cerne. Foi no cerne. Ele está atacando de todas as formas. Primeiro porque nessa bloqueio das contas, tem a tentativa embutida de inviabilizar as movimentações do sindicato. Por outro lado, o governo chega ao ponto de ameaçar a destituição da diretoria legitimamente eleita, né? E isso remonta às lembranças do tempo da ditadura militar, né? Que foi por isso que intimaram os três numa tentativa de depor a diretoria do sindicato. Destituir a diretoria do sindicato, a gente não vê isso depois, não tinha visto isso depois da redemocratização do Depois de 1964, não... a partir de 64, a ditadura militar, né, com os vários atos, o AI-5, enfim, o AI-2, o AI-5, todos os atos da ditadura militar, elas colocaram várias entidades na clandestinidade, no caso da UNE, no caso de alguns sindicatos, enfim, e veio a intervir nos sindicatos, né? Então, eles destituíam as diretorias e colocavam na diretoria os prepostos da ditadura, né? E isso foi uma prática comum. Mas tiravam a diretoria inteira, do presidente ao suplente. Isso. E não só 3, 4, que nem está acontecendo agora com o Sintesp. Isso. Não, mas a ameaça é para toda a diretoria. Toda a diretoria do Sintesp. A ameaça é para toda a diretoria. E aí eles colocavam lá o que eles chamavam de junta governativa, né, e que passavam então a falar em nome do sindicato. A tentativa de agora, essa ameaça de agora, né, que a Procuradoria-Geral do Estado, né, chamou a imprensa para divulgar a nota, no sentido de fazer esse tipo de ameaça, né, nos relembra esses momentos de ditadura militar que a gente tanto lutou contra e que vários companheiros perderam as suas vidas, deram seu sangue,
para que a gente pudesse ter hoje uma democracia, a chamada democracia, né? O Estado democrático de direito que a gente tanto almeja, né? E isso é uma afronta ao Estado democrático de direito, isso é uma afronta ao movimento sindical do modo geral, né? E a forma deles fazerem isso é criminalizando aos grevistas, né, a diretoria do sindicato, aos grevistas, enfim. A partir do momento que a gente aceitar essa situação, a gente vai estar aceitando que ninguém mais vai poder fazer greve. Então nós vamos lutar com todas as forças para que isso não venha a acontecer. Isso não só o Sintesp, né, mas todo o conjunto do movimento social, né, hoje mesmo a gente viu uma desocupação, embora pacífica, mas poderia ter sido trágica, a desocupação da Amarildo. Ocupação Amarildo ali no norte da ilha. Ou seja, a gente vê o Estado inteiro se movimentar para criminalizar os movimentos sociais, né? Na criminalização, na tentativa de destituição de uma diretoria legitimamente eleita, a gente vê que, na verdade, eles não estão aí para brincadeira. Agora, nós temos a responsabilidade de resistir a isso, inclusive montando um comitê em defesa do Sintesp nesse momento, que nada mais é do que um comitê de apoio a todo o movimento sindical e contra a criminalização dos movimentos sociais. Nós faremos uma reunião, então, no dia 23 próximo, às 10 horas da manhã. Aonde? Na sede do Sintesp, né, na Praça Olívio Amorim, número 82. Né. Nós estamos divulgando uma carta de repúdio a essas atitudes do governo do Estado, da Justiça, inclusive da OAB, enfim. Mas, ao mesmo tempo, estamos convidando a própria OAB, estamos convidando todo o movimento sindical, todo o movimento estudantil, toda a sociedade civil organizada para participarem dessa reunião. Dia 23, às 10 da manhã, no Sintesp. Isso, onde a gente vai fazer um debate sobre essa criminalização, né, e onde a gente está novamente tentando uma audiência com o governador Raimundo Colombo, né, que fique registrado que nós já fomos até a Assembleia Legislativa, fizemos um pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa e chamamos todos os deputados e todos aqueles que se dizem democratas, né, se dizem em respeito, defensores do direito, do Estado Democrático de Direito, para participarem dessa reunião, onde a gente vai tomar o rumo necessário para bloquear, para acabar com esses ataques que o Sintesp vem recebendo, mas, ao mesmo tempo, também em defesa, né, de todo um Estado democrático de direito, né, de não à ditadura. Né? A gente saiu nas ruas no dia 1º de abril para lutar contra a ditadura militar, contra a volta da ditadura, de qualquer ditadura. Né? E hoje a gente tem essa ação concreta a se fazer, né, que é a defesa. Defender o Sintesp nesse momento não é defender a entidade sindical em si. É a liberdade de organização, de expressão. Né? Exatamente, a liberdade e a independência dos sindicatos, né? Principalmente isso, dos sindicatos, de todo o movimento social. Né? Certo. Imagina agora o judiciário dizer o que os trabalhadores podem ou não podem fazer, o que o movimento estudantil pode ou não pode fazer, ou decidir por essas pessoas, quando, na verdade, a gente vê aí um Estado, um governador que não cumpre a lei e que sequer é questionado pela Justiça. Um governador que está fora da lei, um governador que não cumpre a lei da database, portanto está fora da lei, e que esse judiciário não faz absolutamente nada contra.
Então, o Ministério Público também se cala com relação a isso, a Ordem dos Advogados do Brasil se cala com relação a isso, e quem tenta responder a esses ataques, a essa situação de um governador fora da lei, né, tenta fazer isso, é calado ou ameaçado do jeito que está sendo agora. E tudo mais. Nós não vamos aceitar isso, nós vamos resistir com todas as nossas forças possíveis para impedir que isso venha a acontecer. Isso. E Volney, e o que o delegado lá falou? O que o Estado alega para buscar essa coisa de destituir a direção do Sintesp? Qual é o argumento jurídico cabível, lógico, para ele querer fazer isso? O que ele diz? Na verdade, eu desconheço qualquer argumentação cabível. Esses argumentos não estão claros. Uma ameaça que... O que a gente está colocando é que a ameaça em si, independente dos termos jurídicos que ela venha constituir, concretizar, o que venha a se alegar, independente de qualquer coisa, o que a gente está se colocando contra é a intenção desse governo. Porque essa atitude demonstra claramente a intenção do governo, né, de acabar com os sindicatos. Acabar com a possibilidade de qualquer pessoa fazer greve. Não é só o Sintesp, volto a repetir. Né? Essa é uma tentativa de judicializar a tal ponto a greve, o movimento sindical, que daqui para frente, se a gente aceita isso, a gente vai estar aceitando que o governo possa intervir em qualquer sindicato, né? E daqui para frente a coisa poderia ficar insustentável do ponto de vista do Estado Democrático de Direito de livre manifestação. Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, ao vivo aqui no Floripa em Foco do Sintesp, como é toda terça-feira a partir das 3h30 da tarde, e que vai para um breve intervalo e já volta na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco ao vivo do Sintesp, nesta semana com Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp. Visite o www.sintesp.org.br para ter acesso a essas informações sobre as quais o Volney está falando, né? Recapitulando rapidinho, no dia 11 de abril, dia do aniversário do Volney, o Maurino Silva, presidente do Sintesp,
e o Mário da Silva, secretário-geral do Sintesp, os três foram intimados a depor no DEIC sob ameaça de serem escoltados, né? Presos, como é que chama isso? Sob ameaça de ser... Não, se a gente se não recusasse, a gente podia ser levado por força policial. Força policial para depor, né? Numa tentativa extrema do governo do Estado de criminalizar os movimentos sociais, criminalizar a diretoria do Sintesp e até pedindo a sua destituição. Muito bem, isso vai ser tratado nesta assembleia que vai ter no dia 16, quarta-feira, da categoria, ali na Assembleia Legislativa? Isso vai estar em pauta também, Volney? Sim, isso está sendo colocado em pauta em todas as reuniões e instâncias que o sindicato vem reunindo. Amanhã vai ser a vez da Secretaria de Justiça e Cidadania. Amanhã, dia 16, Secretaria de Justiça e Cidadania. Isso. É uma assembleia da categoria. Isso, para a gente definir os rumos. Porque este governo, veja, ele não cumpre acordo, ele assina acordo e não cumpre, ele promete uma coisa em mesa de negociação e não cumpre. Nós esperávamos que nós seríamos chamados ontem para uma reunião, ontem na segunda-feira, para uma reunião com o governo e não fomos chamados. Estava agendado isso ou estava assim? Na verdade estava apontado que teria essa reunião, embora em nenhum momento eles se comprometam com qualquer coisa. Eles falam isso, enrolam daqui, enrolam de lá, as tratativas são desfeitas em cima da hora, enfim. Tudo eles estão utilizando do tempo para exatamente incriminar o movimento, né, sindical a partir do Sintesp e na tentativa de intimidar os servidores a fazer greve, né, a não mais fazer greve daqui para frente. Mas enfim. Estamos aqui no Floripa em Foco ao vivo com o Volney Chucri, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, que está nos contando aí sobre essa assembleia dos servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania. Assembleia esta que está marcada para as... que horas? 14 horas. 2 da tarde da quarta-feira, dia 16 de abril, em frente à Assembleia Legislativa. Uma Assembleia dos Servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina. Sim. Uma categoria que já esteve em greve até há poucos dias e que, demonstrando boa vontade, parou a greve para que houvesse uma discussão. Até você comentou há pouco de que era para ter uma reunião na segunda-feira ontem, que não houve, e amanhã vão estar se reunindo novamente. Tem alguma possibilidade dos servidores da Justiça voltarem à greve? Sim, existe a possibilidade concreta de a gente retornar à greve, caso a gente veja que realmente não tem jeito de essa negociação acontecer. Nós estamos pedindo coisas absurdas, nós estamos com uma pauta bastante razoável. Uma das cláusulas do pedido de acordo é que não haja punição, que não haja perseguição, e isso está acontecendo, né? Continua acontecendo, apesar do documento assinado por parte da Secretaria de Justiça e Cidadania, de que isso não aconteceria, e isso continua acontecendo. Quer dizer, estão desrespeitando a lei, vamos dizer assim. O acordo, né? Não exatamente a lei, mas o acordo que a gente fez exatamente para poder suspender a greve. Nós suspendemos a greve no dia 4, né? Hoje, exatamente, completando hoje 10, 11 dias, né? E o governo do estado não teve tempo, ele diz que não precisa de mais tempo para apresentar alguma coisa para este sindicato, para essa categoria, né? Principalmente essa categoria sofrida que a gente tem. Isso já está virando uma situação de desrespeito completo, né? Desrespeito esse que não se dá só com os agentes penitenciários ou só com essa ou aquela categoria de servidores, mas com um conjunto do serviço público, né? E isso está fazendo com que os servidores, todos esse conjunto de servidores também venha a se unir, né? E tomando atitudes juntos. Isso é uma articulação que a gente está tentando fazer, né? De uma tentativa de a gente dizer para todo mundo hoje,
mesmo na Assembleia do Sint foi dado um informe com relação à questão do Sintesp, na Assembleia do Sintrazem na semana passada. Enfim, a gente está tentando, nesse dia 23 próximo, dia 23 de abril, fazer esse grande ato. Uma reunião onde a gente consiga aglutinar toda a sociedade civil, todos aqueles que defendem o Estado democrático de direito, né? seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, enfim, político de um modo geral, né? Partidos políticos, entidades sindicais todas, o movimento estudantil todo. Né? Nós estamos chamando para a OAB, o MST, quem tiver uma entidade organizada, né, para participar dessa nessa reunião, porque o que a gente está procurando agora é ter uma audiência com o governador do Estado. Né? A gente já fez esse pedido na Assembleia Legislativa, vamos dar continuidade a isso. Né? A bancada do Partido dos Trabalhadores já protocolou isso junto ao governo do Estado, mas a gente quer que todos os partidos políticos, todo o movimento, a Ângela Albino já pediu confirmou a presença. Pediu para que a gente pudesse se pronunciar na semana passada na foi ela que abriu Legislativa, no dia 1º de abril. Isso, essa abertura ela foi feita, ou seja, a gente está tentando articular toda a sociedade para a defesa do Sintesp nesse momento, mas essa defesa do Sintesp, ela é uma defesa do Estado Democrático de Direito, né? É a luta contra a ditadura, né? Tanto a ditadura militar, né, que a gente relembrou agora nesse dia 1º de abril dos 50 anos do golpe militar, mas também, né, como a defesa do movimento social, do movimento sindical, de um modo geral. Porque se eles começam fazendo isso com o Sintesp, daqui a pouco vão estar fazendo com o Sint Saúde, com o Sint, com o Sint, com o Simpol, com os estudantes. E daqui a pouco com os estudantes, daqui a pouco com outras, o MST, enfim, todos os movimentos sociais. Né? E já é uma discussão antiga, né? A criminalização dos movimentos sociais. Né? Então essa é a pauta principal dessa reunião, do dia 23, né, às 10 horas da manhã. Todo mundo convidado. Nós estamos convidando todas as entidades, todos os movimentos e as personalidades também, né, os vereadores, os deputados, senadores que queiram estar presentes, ministros que queiram estar presentes, né, para fazer essa defesa, a defesa do Estado Democrático de Direito. Né? Nessa reunião onde vai ser elaborada essa carta de repúdio, que é no dia 23 de abril, quarta-feira, na sede do Sintesp, que fica aqui na Praça Olívio Amorim, número 82. Número 82. Visite o www.sintesp.org.br para ter acesso aí ao Sintesp, ao seu endereço correto, a tudo isso que o Volney Chucre está nos colocando sobre essa tentativa do governo do Estado de criminalizar os movimentos sociais e até destituir a diretoria do Sintesp, né? Uma coisa inédita. E reiterando ainda, né, o convite do Volney para os servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do estado de Santa Catarina, que compareçam nesta quarta-feira, dia 16 de abril, na Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, para uma Assembleia dos Servidores. Vai ser às 14h, com os servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania, que até o dia 4 de abril último estavam em greve e que, demonstrando boa vontade, suspenderam a greve para uma provável, né, nessas alturas, negociação com o governo do Estado. Tranquilidade, felicidade e sucesso, e nos vemos na próxima terça-feira para reiterar esse convite, né, para essa grande reunião aberta no dia 23, quarta-feira, ali na sede do sindicato de vocês. Obrigado pela presença. Nada. Eu que agradeço, né, essa possibilidade de a gente poder se comunicar com mais pessoas e chamar a atenção realmente para o que está acontecendo nesse momento, né, que a gente considera muito grave.
Inédito, né? Inédito. Tem a reprise do Floripa em Foco daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui no canal 4 da NET, para Florianópolis, e também pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.